Eu diria que o dia mais fácil das nossas vidas durante o casamento é quando a gente está no altar, simplesmente para dizer sim. Depois daí, a parte da lua de mel, maravilhosa também. Mas quando duas pessoas diferentes resolvem se casar e quando entra a parte de vocês morarem juntos, aí é que a situação muda de história. Isso porque dizer sim no altar é muito fácil quando você tem o clima favorável para isso. Decoração, buffet, pessoas que você gosta ali ao seu redor, seu marido ou sua esposa muito bem arrumada, muito bonita ou bonito, tudo contribui para o sim vir. Mas o maior desafio está no dia a dia. O maior desafio está quando as dificuldades vêm, as diferenças vêm e você precisa enfrentá-las. Afinal, você decidiu caminhar ao lado dessa pessoa. E eu digo por experiência própria que logo quando eu casei, e as pessoas me perguntavam: quanto tempo você tem de casada? Quanto foi que vocês se casaram? E eu respondia, tipo, meses assim. Elas falavam: ah, você ainda deve estar na fase da lua de mel. Ah, você está passando pela melhor fase do casamento. E eu pensava: é sério? Por quê? Porque para mim estava sendo uma fase mais desafiadora. Porque a gente estava passando por um processo de ajustar as rotas, ajustar os jeitos, entender um ao outro. E isso não é fácil. Isso literalmente é desafiador. Duas pessoas com criações diferentes, com jeitos diferentes, com pensamentos diferentes, com rotinas diferentes. Eu e meu esposo, nós somos bastante diferentes um do outro, no sentido de eu gosto de acordar cedo, ele gosta de acordar tarde. Eu gosto de dormir cedo, se deixar ele vir à noite, dormindo até mais tarde. Eu gosto de comida salgada, ele gosta de comer doce. Eu sou mais agitada, meu esposo é mais calmo. Mas a gente precisa entender que apesar das diferenças, e isso só com o tempo para nos revelar, é que ambas as partes acabam se completando. Enquanto eu sou 220 e o meu esposo é 110, eu não posso enxergar isso como um defeito. Mas eu preciso enxergar isso como algo positivo em que ele me complementa e em que eu complemento ele. Nas coisas em que Flávio tem dificuldade ou que eu tenho dificuldade, um acaba ajudando o outro a entrar na rota certa. Quando eu preciso desacelerar um pouco mais, quando eu estou muito agitada, é ele que me chama para poder baixar um pouco mais a minha expectativa ou descansar um pouco mais quando eu já realmente estou me sentindo cansada, ou o contrário, quando ele já está há muito tempo ali no 110, eu chamo ele para, ó, vamos pro 220, porque o equilíbrio acaba sendo tudo. Eu sou de um jeito em que eu não consigo descansar se a casa estiver bagunçada. Já Flávio, ele consegue, gente, dormir de forma pleníssima se a casa estiver um caos. Acho que é mais do homem isso, né? Eu não sei, não julgando, mas todas as mulheres em que eu converso falam que elas são assim, os esposos são diferentes. Digamos que em sua maioria, as mulheres são mais assim. E isso não deve ser, como eu falei, um problema. Mas a gente precisa parar de enxergar com um olhar de defeitos e começar a enxergar naquilo que o seu parceiro tem que você não tem como uma qualidade. E quando você está ali no cenário favorável, como eu falei, que é o dia do seu casamento, é muito fácil dizer sim. O sim que você diz ali é público, mas é no seu dia a dia, é nas dificuldades que a sua fidelidade, que a sua essência, que o seu caráter acaba sendo de fato revelado. E você acaba descobrindo uma nova versão, até mesmo de si. Você acaba se tratando mais, você acaba moldando o seu orgulho, os seus traumas, os seus erros e acertos, e você acaba também querendo ser cada dia mais uma pessoa melhor para você, mas também para o outro. E quando a gente acaba tirando a trave dos nossos olhos, né? E deixando de olhar um pouco para o seu parceiro e olhando para si, você acaba entendendo que você tem muito a melhorar.
Não é só o seu esposo, mas você também. Na forma em que você age, na forma em que você se comunica, na forma em que você se expressa, na forma em que você demonstra, na forma em que você perdoa ou pede perdão. Tudo isso precisa ser uma prática diária, que, como eu falei, não é fácil, mas não é impossível. Talvez você está vivendo, passando por um processo recém-casados. Eu hoje vou fazer 2 anos de casada. E eu digo a você que não foi fácil. Essa etapa de ajuste não foi fácil. Até um entender o outro, até um ceder, até um entender a comunicação do outro. A forma de demonstrar amor do outro foi um processo. E se você está passando por isso, eu devo te dizer que vai passar. Essa situação não é para sempre. Essa dor, essa dificuldade, essas adversidades que você está passando, ela não vai ser para sempre. Só vai ser para sempre se você deixar. Só vai ser para sempre se você não se permitir, de fato, ser curada, perdoar, amar diariamente. Porque o amor nada mais é do que isso, é uma decisão. O amor não é um sentimento. Você não acorda amando todos os dias. Você não olha para algo que você viu que o seu marido fez e não gostou e fala assim: ai, o amor é lindo. Nem sempre. Mas você vai ter que decidir, mesmo apesar das coisas que você não gosta, amar o seu parceiro ou a sua parceira e enxergar não só os defeitos deles, né, mas as qualidades que eles têm, que os seus parceiros têm, né, que o seu parceiro ou a sua parceira tem. E quando isso acontece, acaba gerando um equilíbrio, sabe? As coisas que andavam tão pesadas acabam se tornando mais leves, onde um ajuda o outro, um entende o outro, um dá o suporte ao outro e vocês acabam fluindo melhor. Mas isso só vai acontecer se ambas as partes estiverem de acordo. E é por isso que eu digo a vocês, tenham comunicação. A partir do momento em que eu consegui expor o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo, o que eu estava pensando, o que eu estava idealizando, as coisas começaram a se ajustar. E a gente chegou a fazer um curso no ano passado que foi o Casados para Sempre. Todo mundo falava assim, ai, que bom que vocês decidiram tomar essa decisão logo no comecinho do seu casamento, né? Do casamento de vocês. E de fato, foi uma das melhores coisas que a gente fez, que a gente investiu. Porque hoje eu digo a vocês que a gente está passando pela melhor fase, graças ao nosso bom Deus, do nosso casamento. Que durou, de fato, esse período de 1 ano, em que dizem que é o período da lua de mel, em que pra gente, né, não foi tão lua de mel assim, foi um período de fato de ajustes. Hoje eu diria, depois desse processo, depois da tempestade, né, sempre vem a calmaria e a calmaria chegou, graças ao nosso bom Deus. E é isso que eu tenho para te dizer hoje, né? Talvez você está passando por essa tempestade, por essa situação, por essas adversidades, mas não desista, vai passar. Depois de dias nublados, depois de tempestade, sempre vem o arco-íris, sempre vem as nuvens de alegria, o sol volta a brilhar e ele vai brilhar também no seu casamento. Mas não esqueça de sempre colocar Deus no centro de todas as coisas, da vida de vocês. É outro conselho também que eu quero te dar, né? Você sempre orar, sempre buscar o Senhor. Eu e meu esposo, apesar das dificuldades, que não são coisas assim, que não eram, né? Coisas assim tão extraordinárias, tão impossíveis, tão absurdas, eram coisas pequenas, tipo falta de comunicação explícita. Às vezes eu achava que ficar chateada, ficar no meu canto, meu esposo ia perceber o que é que eu queria. Nós mulheres às vezes temos muito disso, né? De se chatear e de não falar e achar que por não falar o seu parceiro vai descobrir. E acreditem, eles não descobrem. Eles nunca descobrem, gente. E é por isso que a gente precisa moldar a nossa comunicação. A gente precisa ser claro, olha, não gostei disso, disso, disso. Me senti assim, estou chateada por isso, mas não guardar, realmente expor, porque aí o seu parceiro ou a sua parceira vai olhar e vai falar, poxa, me desculpa, não queria ter agido assim, me perdoe, não foi minha intenção, e vocês vão se ajustar.
O se fechar, a falta de comunicação não vai resolver absolutamente nada. E como eu falei, é um se ajustando para agradar o outro, facilitando também as coisas para que ruídos não aconteçam, né? Outra coisa também é que eu gosto muito de comemorar nossas datas. Todo dia 12, que é o dia do nosso casamento, eu gosto de fazer alguma coisa, seja um bilhete, seja uma carta, seja uma foto, seja sair para tomar alguma coisa. E Flávio, ele não ligava muito para isso. Hoje em dia ele se esforça, porque sabe que isso me deixa feliz. E ele gosta muito de jantar, de comer coisas diferentes em casa. E eu não sou muito fã de cozinhar, tá, gente? Mas hoje em dia eu me esforço mais para que ele se sinta amado dessa forma, porque também tem isso, né? Tem as 5 linguagens do amor, onde seu parceiro, como seu parceiro se sente amado e como que o seu parceiro consegue demonstrar o amor dele. Mas isso é para outra conversa, né? Eu sou muito tempo de qualidade e palavra de afirmação, Flávio é mais toque físico, enfim. Depois eu posso trazer aqui um vídeo somente falando sobre isso. Mas é sobre isso, é sobre ceder. Nem sempre a linguagem de amor do seu parceiro vai ser aquela que é a sua linguagem de dar amor, né? Mas você vai ter que se esforçar para que o outro se sinta amado. Você vai ter que se comunicar mais, se expressar mais, falar onde dói, onde machuca, onde pode melhorar. Que o seu parceiro ele não é adivinha, tá? E outra coisa, Deus é o único que vai mudar ele para melhor. É o único que vai aperfeiçoar a mente, o coração, o jeito. Não vai ser você. Acredite se quiser, não vai ser você. Por isso, ore. Apresente a vida do seu parceiro em oração. Orem juntos, orem ao dormir. Pode ser orações assim, até comece pelo básico, sabe? Orando antes de dormir, orando durante as refeições, antes das refeições, na verdade. Tire um momento, 5 minutos por dia, para poder abençoar a vida do seu esposo, da sua esposa, quando for trabalhar. Mas vai apresentando também no seu momento de intimidade, né, com Deus, a vida dela, dele, o coração, os sonhos, enfim. Porque o Senhor ele é o único capaz de transformar vidas e transformar corações. E se apegue às coisas boas. Quando você se apega às coisas boas, as coisas que não te agradam tanto assim acabam passando despercebidas. Isso facilita muito. Porque, por exemplo, né, aqui em casa eu sou um pouco bagunceira, Flávio também é um pouquinho mais do que eu. Mas às vezes ele faz muita coisa em casa e fica uma coisinha sem fazer. Eu não posso chegar, e antigamente eu fazia isso, né? Chegar e meio que descredibilizar tudo de bom que ele fez e focar em uma coisa que ele não fez. Não tem como. Não dá. Você acaba invalidando todo o serviço do seu parceiro. Mas saiba falar com jeitinho, né? Pô, amor, obrigada porque você fez isso. Você realmente caprichou nessa limpeza, nessa arrumação. Mas lembre da próxima vez de fazer assim, assim, assado. Nunca invalide 100% aquilo que ele já fez. Começa com um elogio para depois apontar algo ou simplesmente ignore, né? Sei lá, numa outra oportunidade você falar. Mas não quebre aquilo que ele fez de bom ou ela fez de bom, né? Por algo ruim. Nós, seres humanos, temos muito isso, de focar, mesmo tendo 99 coisas boas, focar na um que não tá tão bom assim, tão agradável assim. E a gente precisa parar com isso, até na nossa vida, para que a nossa vida seja um pouco mais leve, né? Esse ano de 2026 eu quero tentar trazer muito isso comigo. Trazer mais paciência, mais gratidão, mais amor, para que as coisas se tornem ainda mais leves, né, do que elas podem se tornar. E quando a gente atrai isso, as coisas também vêm para nossa vida de forma dobrada, né? Então que a gente possa praticar isso todos os nossos dias. E como eu falei, dizer sim uma vez no altar é muito fácil. Sim, diariamente é que é difícil. E eu quero te convidar nesse ano de 2026, junto comigo, entrar nessa nova atmosfera, nessa perspectiva mesmo de vida, né? Onde a gente pode parar
de se incomodar mais, de reclamar mais, de criticar mais e ter um olhar mais paciente, mais bondoso, mais amoroso conosco, mas também com o nosso parceiro, para que as coisas possam ser mais leves, mais agradáveis e a gente possa ter cada vez mais gratidão a tudo aquilo que a gente pediu ao Senhor e hoje é resposta de oração nas nossas vidas. Eu desejo que de verdade você possa todos os dias olhar, não com um olhar de crítica, de defeitos, porque nós que somos seres humanos temos muito isso, né, de olhar com a dificuldade de enxergar coisas boas, mesmo quando 99% das coisas foram boas. Se uma coisa saiu errada, a gente acaba focando na coisa errada e não é assim que deve ser. A gente precisa ser grato pelas 99 e buscar a melhoria, né, dessa uma, mas não fazer com que um anule todo o resto. E eu te convido a olhar para o seu parceiro com um olhar de amor, não de crítica, mas de amor. Com o mesmo amor em que você, lá no altar, disse o sim, que você possa dizer todos os dias sim ao seu parceiro ou à sua parceira, decidindo amá-la de forma especial e incondicional todos os dias. Não quando tudo vai bem, mas apesar de quando tudo não vai como você esperava, mas vocês decidem juntos segurar nas mãos um do outro e fazer valer a pena. O sim que foi dado no altar, para que seja dado todos os dias na vida de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a sua presença. Se você é novata ou novato aqui, quero te dar as boas-vindas. Esse é um canal onde eu falo sobre casamento, rotina, sobre Jesus, tudo isso sobre uma perspectiva cristã. E se você gostou do conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, clica aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha para mais pessoas e deixa nos comentários o que é que você achou do episódio de hoje. Você que já me acompanha há algum tempo, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e pela sua companhia. Que Deus possa abençoar vocês, resplandecer o rosto dele sobre cada um e que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Que a gente não esqueça de amar todos os dias das nossas vidas. Beijo, Deus abençoe e até semana que vem.